A mulher falou assim, sendo tu um judeu falando comigo de ser samaritano, tu sabes que nós não se fala, né? Nós não se encontramos. Glória. Se fosse outro, chamando, se pega essa água e enfia lá não sei aonde. Se fosse outro, mas que mulher ingrata e bruta, né? Ia embora. Mas Jesus dá um exemplo de amor que é de nos deixar cheio do Espírito Santo de Deus e nos fazer acreditar que vale a pena insistir, vale a pena persistir. Sabe por que tem gente amada que hoje pregava e não prega mais? Porque alguém parou de orar por ele, alguém desistiu dele por causa de uma palavra. Se eu fosse desistir de uma pessoa que quando eu fui pregar para ela, ela disse: olha, não pregue para mim, porque eu sou adventista, me batizei no 7º dia, não acredito em nada desse negócio de Pentecoste, não acredito nesse negócio de línguas estranhas, não acredito que você fica falando sobre Deus, eu sou isso e vou morrer nisso. Você já falou assim, então morre, miserável.